Estamos reunidos hoje para discutirmos o 17º capítulo do livro Deus e o Universo. Esse capítulo se chama Imanência e Transcendência. Deus e o Universo nos traz um conceito diferente de Deus que até então não possuíamos. Podemos dizer que esse conceito apregoado por Baldi pode ser chamado de Deus monista. E nós vamos entender hoje que o Deus monista, ele se compõe de duas visões aparentemente distintas de Deus: o Deus transcendente e o Deus imanente. Nós fundimos essas duas imagens de Deus e teremos o Deus monista. Então, depois da leitura deste capítulo, nós teremos mais condições de entendermos o que é essa visão monista de Deus, que essencialmente é a visão que o Baldi nos traz, a visão monista da criação, a visão monista do ser humano. E monismo, como vocês já aprenderam, nos remete para a unidade. Moná é um termo grego que significa unidade, ismo é doutrina, então monismo é doutrina da unidade. Portanto, a visão monista de Deus é uma visão unitária de Deus, um Deus uno, que reúne as duas partes que nós costumamos vê-lo, ou seja, o Deus transcendente, aquele Deus que está lá nos confins do infinito, lá no céu, que transcende a nossa realidade, um Deus inacessível, e um Deus que está inerente à nossa criação, que está no nosso íntimo. Essas são as duas visões habituais de Deus. Podemos observar, por exemplo, que as religiões ocidentais, as grandes religiões ocidentais, nos trazem uma visão monoteísta de Deus. Ensina-nos a ver Deus como um ser distinto de nós, separado de nós, que está lá no céu, lá nos confins do infinito. Na Idade Média estava logo depois das últimas estrelas. Então é o Deus que está além de nós, além da criação. Enquanto que as religiões tradicionais do Oriente, as filosofias orientais, elas nos trazem a visão de um Deus que é íntimo a tudo que existe, que está em cada um de nós. Tanto que se faz a referência do Namastê, o Deus em mim saúda o Deus em você. Então é um Deus difundido pela criação, que muitos confundem com panteísmo. E hoje nós vamos entender que essas duas visões de Deus fazem parte de uma realidade só, que é a visão monoteísta de Deus. Então eis aqui uma lista rápida de alguns conceitos de Deus que o Baldi nos apresenta. O eu sou o máximo da criação. A unidade da criação, o Baldi chama de eu sou. Nós somos eu sou menores da criação, imersos em um eu sou maior. Então hoje para nós Deus é o eu sou máximo da criação, a entidade que personaliza a criação no seu todo. É o centro dinamizante, é o centro que vivifica tudo que existe, dá um sentido a tudo que existe. Se não existisse Deus, o universo não seria o que é, palpitante de vida, de realizações, de construções permanentes, de atividades. Ele é o centro de irradiação do todo, ou seja, é o centro máximo de irradiação de todas as propriedades possíveis. Então Deus é o centro máximo de irradiação da criação, mas é também o centro máximo de convergência da criação. Isso coincide em Deus. Então Deus é a máxima irradiação possível e a máxima convergência possível. Então é o máximo centro possível a tudo que existe. Não centro espacial propriamente, mas um centro dinâmico, um centro de orientação, um centro de favorecimento, um centro de sustento, mas é ao mesmo tempo uma doação de si e uma convergência para si. Porque Deus é o máximo centro de irradiação e o máximo centro de convergência, de atração. No nosso universo é a força salvadora, que está permanente em todos os fenômenos
sustenta todos os fenômenos, é a inteligência presente em todos os fenômenos, dos mínimos ao máximo. Então, a inteligência do átomo, ali está Deus. Em todos os seres vivos, em todos os fenômenos que se manifestam no nosso universo. Está dividido em transcendência e imanência, que nós vamos hoje. Configura-se como a Santíssima Trindade, que nós já estudamos em Ubalde, o Espírito, o Pai e o Filho, e é a grande lei diretora da criação. É uma das definições mais precisas que Ubalde nos dá de Deus, é a definição de que Deus é lei, lei diretora, lei que orienta todos os fenômenos, que sustenta todos os fenômenos, que dá uma finalidade a tudo que existe e faz com que o universo seja um conjunto de ordens. Há desordem, mas há um predomínio da ordem. Então é a lei diretora, é a grande definição que o Ubalde vai nos demonstrar ao longo de toda a sua obra. Então esse é um resumo que temos de um conceito de Deus, um novo conceito de Deus que o Ubalde nos traz ao longo de toda a sua obra, não só em Deus do Universo. Aqui o Ubalde vai nos mostrar um Deus que se divide em duas potências, um Deus transcendente e um Deus imanente. Deus transcendente é o Deus criador, é o Deus que está além da criatura e aparentemente além do nosso universo. Então é o Deus que transcende, é o Deus que está além de nós mesmos. E o Deus imanente é o Deus que está inerente na criação, faz parte da criação. Essa é a divisão que nós fazemos de Deus, uma divisão apenas aparente, é claro, porque é uma divisão didática. Nós não vamos separar um Deus em dois deuses, seria um absurdo, porque essas duas facções de Deus formam uma unidade, são inseparáveis. Então, a partir do instante que o Criador doa de si a criação, ele se divide numa parcela transcendente e numa parcela imanente. Antes de criar, Deus era o uno todo. Com a criação, o uno se dividiu em Criador e criatura, representando a transcendência e a imanência. Porque Deus não deixou de estar também com a criatura, porque a criatura é parte de Deus, é parte inerente de Deus. Então, no seu conjunto, ela é Deus também. Não havia possibilidade de ser diferente disso. Então, aqui nós temos uma definição que nos aproxima do conceito de transcendência e de imanência divina. A transcendência é um princípio de natureza abstrata. É completamente imaterial, é completamente inacessível a qualquer delineação no espaço e no tempo. Está acima da criação, está além da criação. Não tem forma, é princípio, é lei, é conceito, é ideia, é algo então que não se pode prender em qualquer conformação possível. Dirige a imanência, está além da imanência e a absorve. É inseparável da imanência e ao mesmo tempo a transcende. Nós temos uma certa dificuldade de entender isso, né? Ela é imanência e ao mesmo tempo transcende a imanência, mas não se separa da imanência. É o que podemos considerar o aspecto pessoal de Deus. Pessoal aí entre aspas, porque Deus não se define como uma pessoa humana. Isso é do nosso velho antropomorfismo, que nós dávamos a Deus a aparência de homem. E Deus transcende a imagem de homem, naturalmente. Mas é um Deus como se fosse pessoal. É aquele Deus que nós oramos habitualmente a Ele. Quando nós costumamos olhar para o alto, dirigir os nossos olhos para os céus e suplicar a Deus, nós estamos orando a transcendência divina, ao Deus que aparentemente está além de nós, além do nosso universo.
Já a imanência é um aspecto impessoal, porque ela se distribui em toda a criação e todas as criaturas. Ela coincide com a criação. A transcendência coincide com o Criador. Ela é efeito e não causa. A causa é a transcendência. Pode adquirir forma no nosso universo. Especificamente no nosso universo, a imanência divina se manifesta como matéria e se desenha em formas. Dá vida e inteligência à criação. É a essência da criação. É o sustento da criação. Sem a imanência divina não existiria a criação e a criatura. Eu espero que dessa forma estejamos compreendendo um pouco o que é esse conceito desse Deus monista, porque nós vamos ver que o Deus monista reúne ao mesmo tempo dois conceitos que até então tínhamos de Deus. O conceito monoteísta é aquele em que Deus está além da criação, como se a criação estivesse fora de Deus. Esse é o conceito monoteísta. Deus cria um maquinário que é o nosso universo, dá corda nesse universo, o faz funcionar pelo seu automatismo, mas Deus está fora desse universo. É o conceito monoteísta. Já o conceito panteísta é aquele que nos diz que Deus nada mais é do que a soma de tudo que existe. É um Deus diluído na criação, um Deus impessoal, que foi condenado como heresia pela teologia cristã sobretudo medieval. Então esse é o Deus panteísta que os religiosos condenam e abominam, porque creem que isto é desmantelar a figura de Deus, destruir a figura de Deus. Mas nós vamos entender agora que as duas visões são verdadeiras, e somando as duas nós temos a visão monista de Deus. É exatamente a soma do conceito monoteísta da criação fora de Deus, Deus além da criação, com a soma do panteísmo. Deus é a criação é Deus. Some as duas coisas. Põe um Deus que é a criação e ao mesmo tempo está além da criação. Este é o Deus monoteísta, o Deus verdadeiro é isto. É o Deus que é a criação e ao mesmo tempo está além da criação. Embora nada possa existir além da criação. Nós não temos ainda uma forma de encaixar isso na nossa razão. Porque a nossa razão cria limites, né? Nós criamos limites para a criação. Mas como a criação não tem limites, ela coincide com Deus. Então não tem como desenhar isso. Esse desenho aqui fica um tanto quanto truncado, porque eu estou colocando um Deus, ainda que englobando a criação, aparentemente fora da criação. Então ele está aparentemente fora da criação e aparentemente dentro da criação. As duas coisas ao mesmo tempo. Esse é o Deus monoteísta. Basta a gente juntar a teologia ocidental com a teologia oriental, das culturas orientais, e nós vamos ter o Deus que une os deuses, o Deus monista. Então aqui está uma figura, nós não sabemos desenhar as coisas senão separadamente, separamos aparentemente apenas com o nosso intelecto, o Deus transcendente e o Deus imanente, que é a criação. Mas a criação e o Deus imanente estão dentro do Deus transcendente. Não haveria outra possibilidade de ser, porque nada existe fora de Deus. Observemos que no processo da criação original, que já estudamos com o Baldi, Deus não cria fora de si. É impossível uma criação fora de si. Esta é uma concepção antropomórfica de Deus, porque nós, como seres delineados pela matéria, criamos fora de nós. Mas Deus não se delineia, não se restringe a uma configuração física delineada no tempo e no espaço. Então não há como Deus criar fora de si. Deus não criou, pois, como faz o homem, para fora de si mesmo, mas de uma forma muito mais profunda, isto é, não lavrou a sua obra de fora, para depois destacar-se dela, porém a fez por dentro de si mesmo, para nela permanecer indestacavelmente. Portanto, nós somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus, mas permanecemos em Deus. Nós não saímos de Deus, temos a ilusão de que nos separamos de Deus, mas é uma ilusão.
Temos é uma alucinação coletiva que vivemos de que Deus está lá nas alturas do infinito, distante de nós, enquanto que Deus está mais próximo de nós do que nós podemos imaginar. Por isso Teresa de Ávila afirmava, né, que Deus é mais íntimo dela do que ela mesma, do que a sua própria alma. Deus é mais íntimo de nós do que nós mesmos. Naquele gráfico ali, Deus transcendente, no círculo menor, englobando Deus imanente e a criação, podemos, sem errar, colocar que Deus imanente no sinal de igualdade é igual à criação? Sim, podemos colocar. Para não dar a ideia de que existem três entes. Podemos. Né? Seria mais plausível, né? E aí nós lançamos um paradoxo, o chamado paradoxo monoteísta. Porque pelas concepções vigentes atuais, sobretudo na nossa doutrina espírita, Deus cria fora de si. Deus é a inteligência máxima do universo que cria o espírito aparentemente fora de si. Não fora de sua lei, subordinado à sua lei, mas fora do seu ambiente de expressão. A criação coincide com o Criador? Deveria. Se a imanência é igual à transcendência, a criatura teria que ser igual ao Criador, de mesma essência, de mesma natureza, de mesma identidade. Mas a nossa criação física não se parece com Deus, porque a nossa criação física está subordinada ao transformismo, à evolução. Nós partimos da desordem caminhando para a ordem. Nós nos delineamos em formas, nós nos vestimos de matéria, de energia, e Deus não é nada disso. Deus não é material, Deus não tem corpos, Deus não é transmutável, transformável, não é evolutivo. Então Deus, em sua essência, como algo fora do tempo e do espaço, não subordinado ao transformismo, ele não faz parte da nossa criação. E aí nós ficamos com uma questão de difícil solução. Como entender a nossa criação imersa na imanência divina? Porque as propriedades do nosso universo não são as propriedades de Deus. Isso gera um contrassenso para nós. Isso faz com que nós nos destaquemos de Deus. Concebamos Deus como algo imóvel no absoluto, imutável, e nós como uma essência que estamos em mutação permanente, em transformação permanente. Portanto, não fazemos parte do campo divino. Isso é um contrassenso que nós chamamos de paradoxo. Deus cria incessantemente na eternidade do tempo. Tínhamos essa ideia há pouco, de que Deus está criando espírito a todo minuto, a todo segundo, ou toda fração de segundo, não sei, mas como um Deus que estivesse permanentemente criando espíritos desde toda a eternidade. E durante toda a eternidade, num passado eterno, num futuro eterno, mas na linha do tempo. E nós admitimos espíritos que foram criados antes de nós e espíritos que serão criados depois de nós. Os nossos irmãos mais velhos seriam espíritos que foram criados antes de nós. Então nós achávamos que Deus criava no pulso do tempo, e subordinando os seres ao universo físico. Porque nós entendíamos a eternidade como uma sucessão interminável do tempo. Mas nós sabemos que a eternidade divina não é uma sucessão interminável do tempo. Não é um tempo que corre sempre. É a não existência do tempo. Um presente eterno. Então Deus só pode criar no presente eterno. É uma criação que não admite passado e futuro. Não sabemos o que é isso. Mas não é uma criação que ocorre no nosso universo. Isso gera outro paradoxo para nós. Como que não há criação nesse universo? Não há. Aqui nada se cria, aqui tudo se transforma. Então Deus não cria no nosso universo. Nós temos que resolver também esse paradoxo. Por que a criação não tem as propriedades de Deus? Por que a criação é evolutiva e Deus não? Por que a criação é física, ou seja, subordinada à matéria, à energia, ao tempo e ao espaço, e Deus não é nada disso? Por que a criação traz em si o imperfeito e Deus não? Por que aqui há morte, há maldade, há um constrangimento de uns seres por outros seres,
à dura vida da seleção natural, onde uns vivem da morte do outro, isso é divino? Então, as propriedades desse nosso universo não parecem divinas. Nós geramos o chamado paradoxo monoteísta. Esse paradoxo está perfeitamente expresso na questão 16 do Livro dos Espíritos. E nós ficamos sem resposta para essa questão. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se assim fosse, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão. Questão 16 do Livro dos Espíritos nos mostra, então, nitidamente o paradoxo monoteísta, porque o universo físico não está alinhado aos atributos da divindade. Como Deus cria um universo que não é, em essência, de sua própria natureza? Deus cria um universo diferente da sua natureza. Como podemos conceber um Deus que cria algo que não é próprio à sua essência, aos seus atributos? Ele cria um universo muito diferente do que ele é e nos subordina a esse universo, tornando-se assim um Deus incompreensível. Então essa proposta precisa ser amadurecida, precisa ser melhor compreendida, porque nós já demos um passozinho além e necessitamos de respostas para essas incongruências. Senão nós ficamos com verdades de difícil aceitação. Mas nós agora, com o balde, sabemos por que o nosso universo aparentemente não está delineado nos atributos divinos. Porque ele é produto de uma queda, ele é produto de uma contração da realidade divina e uma inversão dos valores divinos. E nós já estudamos isso em Deus e o Universo. Então temos aqui no ciclo da substância original, simbolizado por ômega, um Criador que gera a criatura, propõe a existência de um universo perfeito chamado sistema. A criatura deveria devolver ao Criador em forma de amor e de aceitação de sua lei, mas parte das criaturas negaram-se a essa devolução, romperam a amizade com o divino, e a criatura então se contrai, sofre uma contração dimensional e vai gerar um outro universo, que o Baldo chamou de antissistema. Esse universo, sim, feito de valores antagônicos ao universo original divino. Por isso o nosso universo nasce do caos, parte da desordem. Aqui é, infelizmente, o império da dor, do mal, da morte, da destruição, de uma série de valores que todos nós conhecemos muito bem e nos custa muito nos libertarmos deles. Isso é produto de uma queda, que é a queda do espírito. Portanto, nós resolvemos o paradoxo monoteísta desta forma aqui, Deus cria o espírito dentro de si, feito de sua própria natureza, de sua própria essência, construída com seus mesmos atributos, porque o espírito criado foi Deus também. É um Deus maior que cria um Deus menor. Mas esse Deus menor, esse espírito criado, o Filho, em decorrência de suas escolhas, ele degenerou energia em matéria, que são produtos dele. Portanto, o nosso universo é sim um universo divino, mas desmoronado por vontade do nosso ser. De forma que o nosso universo está incistado dentro do universo divino, como diz o Balde, como uma doença no seio da eternidade, como um universo antagônico, um universo provisório, um universo deturpado, que através da evolução vai ser novamente transformado nas propriedades divinas originais. Aí sim nós chegamos a uma compreensão de um Deus monoteísta, capaz de absorver a nossa realidade. Então Deus está aparentemente na nossa realidade, inaparente, externamente da nossa realidade, porque a nossa realidade não é produto
do pensamento divino, mas produto de uma derrogação do pensamento divino. Portanto, o Deus imanente continua presente no nosso universo. Deus imanente é a alma do nosso mundo. É tudo o que há de belo, é tudo o que há de inteligente, é tudo o que aproxima-se da perfeição no nosso universo. Então, o que há de mal no nosso universo, o que há de morte, de destruição, de choques de valores, de atritos, isso não é da natureza de Deus. Isso é da natureza do espírito que caiu. Então, formas impróprias, formas diabólicas que existem no nosso universo, nós não podemos remetê-las a Deus. A vida aqui que se faz um atrito permanente de morte, como é a seleção natural, isso não é divino, não poderia ser, porque não pode ser produto do amor. Deus não poderia ter adotado um regime para os seus filhos em evolução em que um devorasse o outro, não vivesse da morte do outro. Isso não é divino, isso é produto da nossa queda. Deus agora está no interior da matéria como força salvadora e regeneradora. Então Deus é a organização na desordem que se fez esse universo. Por isso nós vamos enxergar isso lá na intimidade do átomo, né? Como diz a física, né? Lá há uma desordem que vai ser ordenada. E vemos no nosso universo um jogo permanente de desordem e ordem, de construção e destruição, de vida e de morte, significando essas duas forças aparentemente em conflitos, as forças divinas e as forças do antissistema, que são forças aviltantes, são forças satânicas. Deus imanente é a inteligência que nos falta para conduzir nossa vida e nosso universo desmoronado. Nós não temos a inteligência suficiente para nos conduzir neste mundo. Nós não temos inteligência sequer para construir o nosso corpo físico. Quanta inteligência existe no corpo físico? É Deus que nos favorece com a sua inteligência. Ninguém aqui sabe construir uma molécula de hemoglobina, sabe? É muito complicado. Mas nós construímos essas moléculas graças à inteligência divina que nos serve. É a força de retorno, a febre de ascensão, como a chama o Balde, a evolução do nosso cosmo e de tudo que ele contém. A imanência divina é a potência criadora que preenche o vazio do nosso cosmo, o qual impede a inexistência do vazio do nada. É o nada quântico, né? Pleno de potencialidades criadoras. É o vazio que está faminto do pleno, é o pleno que tem necessidade de encher o vazio. São dois amantes separados que se unificarão com o fim do relativo, desaparecendo a distinção entre eles. Então, com o processo da evolução, o nosso universo vai retornar ao estado de origem. Então, essa aparente desigualdade do nosso universo desaparecerá com a evolução. Esses atributos inversos que delineam o nosso universo serão absorvidos na perfeição do absoluto. Então, o nosso universo físico vai morrer, vai desaparecer. Como diz o Balde, não restará aqui um único átomo sequer, porque nos transformaremos em essência pura como fomos criados, nós e tudo que contém nesse universo. Então esse paradoxo monoteísta desaparecerá, evidentemente. A imanência coincidirá com a transcendência. Ambos os aspectos divinos serão irmanados na união absoluta. E por enquanto há uma aparente divisão entre este nosso universo e o universo divino em decorrência do processo da queda. Isso é extraordinário, isso nos dá uma compreensão maravilhosa, apazigua o nosso espírito e a gente entende por que no nosso universo, né, existe um escorpião capaz de matar uma criança, né, existem cobras, seres peçonhentos, existem seres devorando outros seres. Entendemos que isso não é divino. Isso é produto de uma derrocada do universo originário de Deus. Então o Balde nos favorece a compreensão dessa imanência e da transcendência divina, pedindo que nós analisemos a nós mesmos. Nós temos um corpo físico e temos um ser espiritual em nós. Podemos dizer que nós somos um composto feito de imanência e de transcendência. O meu superior é uma transcendência ao corpo.
E o meu eu que se projeta no corpo é a imanência. Nós podemos separar os dois? Não. Não podemos separar os dois. Porque se um dedinho meu do pé doer, vai doer em mim. E eu não posso dizer esse dedinho não é meu, ele é meu. Então em mim a imanência e a transcendência estão fundidos. E eu gosto tanto das células do meu coração quanto das células do meu dedinho. Né? A alma do homem e o corpo do homem. Existirão porventura dois seres em um homem porque é feito de alma e corpo? Claro que não. O Filho foi feito à imagem e à semelhança do Pai. Hoje nós não nos parecemos com deuses, à condição em que fomos criados, porque um Deus não foi feito para vestir-se de matéria. Então nós estamos fantasiados, nós somos arremedos de deuses, né? Somos fantoches, porque nos vestimos com corpos impróprios, que são os nossos corpos físicos. Mas fomos criados como deuses. E como Deus que fomos criados, nós somos essências puras. Estamos momentaneamente manifestados como personalidades humanas, vestidas de matéria, de corpo físico, mas isso é transitório, não é da nossa natureza. Jesus nos falou muito bem isso quando ele repetiu para nós, né? Não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? Somos deuses. E perdemos esta noção, porque hoje nós nos enxergamos e admitimos Deus muito distante da nossa realidade, de tal forma que nos custa acreditar que nós temos a potencialidade de deuses inseridos na nossa intimidade. Portanto, nós temos que fazer uma correção, me desculpem aí a pretensão, no conceito espírita de criação progressiva. Nós aprendemos isso da codificação kardeciana, porque a codificação kardeciana se abraçou ao conceito de evolução, que é a grande verdade que o século XX divulgou para o conhecimento humano. E nessa época parece que tudo que existia era evolução, e hoje nós sabemos que não é assim. Existe a evolução, mas a evolução tem um fim, tem um começo, tem um fim. Portanto, a criação progressiva não é um modo como Deus cria. A criação progressiva é a forma como Deus faz o resgate do espírito caído. Porque no nosso universo não há criação. Nós não fomos criados neste universo. Não fomos criados como espíritos simples, ignorantes, subordinados à lei do progresso para chegarmos a uma plenitude. Não, nós fomos criados como seres perfeitos. Através da queda nos tornamos simples e ignorantes, e através da criação progressiva estamos retornando ao estado de origem. Portanto, podemos dizer que há uma recriação progressiva, não a criação no sentido próprio do termo, porque não estamos nos criando, estamos nos restituindo ao que éramos. Fica claro assim que esse conceito é verdadeiro, porém limitado a estas novas revelações. A criação progressiva se realiza fora de Deus, no tempo e no espaço, onde não está Deus. É um conceito monoteísta e não nos serve mais. A criatura e o Criador não formam uma unidade perfeita, não são de mesma natureza dentro do conceito de criação progressiva. O Criador está lá nas alturas, a criatura aqui, sujeita à evolução, às intempéries do tempo e do espaço. E Deus não. Isso separa a criatura do Criador. Cria um abismo entre os dois. Tanto que convencionou-se na doutrina espírita que o espírito está sujeito à perfeição relativa, jamais à absoluta. Ele jamais se fundiria ao Criador nessa concepção. E nós sabemos que não. Jesus nos pediu: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai. E Jesus nos prometeu que veio para tornarmos um com o Pai. E um significa igualdade, significa fusão perfeita entre dois seres de mesma natureza. Então nós sim chegaremos à perfeição absoluta, porque nos fundiremos a Deus. É uma promessa do Cristo que nós não podemos negar. A criação progressiva parte de mundos primitivos e selvagens, panoramas que não se coadunam com a natureza divina,
Será que nós podemos imaginar que Deus criou mundos primitivos e selvagens, onde reina a barbárie, a selvageria, onde uns devoram os outros? Será que Deus criou esses mundos para nos remeter nele e evoluirmos? Nós faríamos isso com os nossos filhos? Criaríamos filhos tenros, queridos, benditos, e os atiraríamos numa selva, sujeitos a enfrentar feras, passar todo tipo de dificuldade, apenas para crescerem? Nós não fazemos isso com os nossos filhos. Nós criamos jardins de infâncias amenos, carinhosos, aprazíveis, para que eles evoluam e cresçam. Isso é da natureza do amor. Então Deus não poderia ter criado mundos infernais para subordinar a alma à evolução nesses mundos infernais, porque os mundos inferiores são infernais. Alguém aqui quer voltar a ele? Nem, de jeito nenhum. Horripilano, né? É horrível para nós essa ideia de voltarmos aos mundos selvagens e primitivos. Mas eles existem. Como não admiti-los que Deus os criou? Quando nós estudamos a evolução dos mundos, que a doutrina espírita nos propõe, que é uma verdade, nós achávamos que isso era muito bonito, que Deus fez a criação assim. Mas é impossível, porque os mundos primitivos não estão subordinados aos princípios do amor. Os mundos selvagens e primitivos não conhecem piedade e compaixão. São mundos cruéis e bárbaros, não podem fazer parte da divindade. Assim como o nosso mundo, que ainda existem paisagens infernais, as regiões do umbral, que nós sabemos serem tétricas depois da morte no mundo dos espíritos, isso é criação de Deus? Não pode ser. Isso é reflexo de nós mesmos. Então esses mundos primitivos e selvagens foram criados pelo espírito que caiu. Deus permanece lá como inteligência de resgate, inteligência salvadora, inteligência que vai amenizar esses mundos, apaziguar esses mundos e fazer que ao final impere neles o amor. Significa a criação progressiva a perpetuação do mal, da dor, da destruição e da morte, e ainda da matéria, da energia, do espaço e do tempo. Se nós admitirmos a criação progressiva, que Deus cria sempre e remete sempre os espíritos para mundos primitivos e selvagens, então há necessidade de que mundos primitivos e selvagens existam de todo sempre e existam para todo sempre. Aí você diz, o mal existirá eternamente, o mal jamais deixará de existir, a dor jamais deixará de existir, a morte e a destruição existirão para sempre, como existem para sempre. Isso é inconcebível com a ideia que fazemos de Deus. Deus é vida, Deus é amor, Deus não é morte, Deus não é destruição. E aí nós criamos um paradoxo de um Deus que não é concebível com a nossa realidade. Se entendemos que essa realidade está circunscrita ao fenômeno da queda, aí sim nós apaziguamos a nossa visão e a nosso entendimento de Deus. Porque Deus agora não será o autor deste universo. Ele está neste universo como força salvadora, força de resgate. Mas este universo é criação do Espírito que caiu. Por isso o Balde nos afirma com todas as letras que o nosso universo é a suntuosa construção de Satanás, a suntuosa construção das forças degeneradas do Espírito, as forças satânicas que representamos todos nós. Portanto, a criação progressiva, infelizmente, ela tem que ser renovada, porque ela reduz o conceito de Deus às propriedades do relativo. Então ela deforma a imagem que fazemos de Deus. E em defesa do conceito que temos de Deus como puro amor, nós temos que negar o conceito de criação progressiva. Precisamos rever esse conceito e entender que não é a criação divina na sua totalidade. A criação progressiva existe neste universo que desmoronou. E progressivamente está fazendo com que esses espíritos que caíram retornem ao mundo original, num processo de evolução progressiva. Aí sim entendemos o processo, mas não como criação original de Deus. De forma que nós não negamos
a tese espírita da criação progressiva, mas damos um outro colorido a ela, uma outra visão a ela, como um processo de remodelagem do ser, como um processo de destruição de valores negativos e construção de valores positivos, mas não como um originário processo através do qual Deus cria, porque Deus, repito com o balde, Deus não cria no tempo e no espaço. Deus não está subordinado aos valores do universo relativo em que estamos. A criação progressiva, ela está subordinada ao tempo e ao espaço. Então, ela não é um processo divino, originário. Mas agora a gente entende que na criação monista, a criação progressiva é uma recriação, é uma restituição de valores que existe provisoriamente para o espírito que caiu. Portanto, a criação progressiva é um remédio para uma grande doença que foi a queda. Assim entendemos. O nosso Kardec, a encarnação do bom senso, ele foi muito claro ao deixar-nos abertos às concepções que ele nos trazia. E nós, infelizmente, aferrados aos velhos dogmas que sempre nos servimos, nós negamos qualquer modificação a esses conceitos. Mas Kardec deixou claro que ele nos trazia apenas uma primeira aproximação da verdade, não a verdade na sua totalidade. Olha o que ele diz na Revista Espírita de janeiro de 1862. Um ponto que também é difícil de compreender é a formação dos primeiros seres vivos sobre a Terra, cada um em sua espécie, desde a planta até o homem. A teoria contida neste assunto, que é a criação progressiva, em síntese a evolução, em O Livro dos Espíritos, nos parece a mais racional, embora não resolva, senão incompletamente, de maneira hipotética, o problema que cremos solúvel, tanto para nós quanto para a maioria dos espíritos, a quem não é dado penetrar o mistério das origens. Então, ele foi muito claro em propor isso como uma hipótese que nos aproxima da realidade divina, mas não representa algo absolutamente que não possa ser modificado. Uma verdade absoluta e inamovível, como infelizmente o espírita costuma adotar. Não a doutrina espírita em si, porque ela é progressiva também. Então Kardec foi claro em afirmar isto. Ele anteviu um processo de formação dos seres da natureza, que ele chamou de criação progressiva, ou evolução progressiva dos seres, mas ele visualizou algo incompleto nesta teoria. Compete-nos então completar essa teoria agora com as revelações de Ubaldi. E quando Ubaldi nos traz o conceito da imanência e da transcendência divina, nos favorece entendermos com mais clareza a criação progressiva e colocar essa verdade no seu lugar, no seu preciso lugar, como Ubaldi está nos favorecendo. Então, assim, nós terminamos o resumo deste capítulo. Espero que vocês possam lê-lo e compreendê-lo de uma forma melhor do que aqui exposta. Foi uma alegria estar com vocês. Paz e tranquilidade para todos nós. Muito obrigado.